palmeirense, tudo bem aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga pra você, dependendo da hora que tu estás a ver este vídeo, pá. Olha, impactante o que o André Rizek falou lá na Plim Plim. O Rizek falou do Palmeiras e dessa vez ele, além de se render ao Verdão, porque ele chega até a questionar como que compete com esse Palmeiras. Ele fala do elenco do Palmeiras, questiona como que se compete com esse time do Palmeiras no Brasil. E grande parte da imprensa está colocando que praticamente só um time no Brasil tem condição de evitar que o Palmeiras ganhe os títulos esse ano, que é o Flamengo. Mas se você não reparou, o Flamengo, por exemplo, na Conmebol Libertadores, está por um triz de ser eliminado. Se o Flamengo não vencer o seu próximo jogo, ele estará automaticamente eliminado da Libertadores. Automaticamente eliminado. O Flamengo ele perdeu o direito de tropeçar na Libertadores. Não tem mais gordura nenhuma. Pelo contrário, tá raquítico. E o André Rizek se rendeu ao Verdão e ainda assumiu, vestiu a carapuça do que grande parte da imprensa faz. Olha só o que ele falou. Essas imagens da festa do Palmeiras repercutiram muito. Acho que foi o fechamento ontem que iniciou essa conversa. O Denilson deu uma opinião polêmica pra caramba. Ele achou a festa exagerada. Eu não vou comentar a festa de jogador, não, mas eu vou falar da minha leitura. A minha leitura para essas imagens, que se a gente puder rodar de novo, é de um time celebrando que tá tudo dando certo. Dando certo. Que o Felipe Anderson tá começando a jogar o que dele se espera aqui no Brasil, e eu espero muito. Que o Vitor Roque tá cada vez melhor. Esse cara... Ele sai do Brasil como jogador de seleção brasileira, fracassa no Barcelona, desce um degrau para o Betis, desce 2 voltando para o Brasil, então você está retomando a confiança dele. Por isso tem que celebrar, Rizek, sabe por quê? Porque a gente não sabe como é que vai estar daqui a um mês. Exatamente. Perfeito. A gente está falando de um Internacional que 1 mês e meio atrás era o melhor clube do Brasil. E acontece de você, num mês e meio, num calendário onde nós estamos na 5ª semana, se eu não me engano, de quarta e domingo para os clubes brasileiros, para os atletas. E aí o elenco faz a diferença. Então é por isso que eles têm que celebrar mesmo, têm que festejar. Porque eles não sabem como é que vai estar daqui a um mês. Faz um mês a final do Paulista? Faz quanto tempo, Aninha? Final de março. Final de março, 1 mês e meio, tava todo mundo falando, o Palmeiras tá travado, não consegue jogar. Ô, Grafa. E hoje é o melhor time do Brasil. Deixa eu só plugar ali, não, que depois do Campeonato Paulista, para não perder o gancho, depois da derrota, o Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou na final, mas não jogou bem. Após o Campeonato Paulista, que eu vejo como torneio de pré-temporada, embora ele derrube treinador... Ano, né? Perfeito. Foi o campeonato do ano. Eu vejo torneio de pré-temporada. Mas que já derrubou assim, 7 treinadores. Não, beleza. Não, o brasileiro derrubou 7 né? treinadores. Eu vejo estadual como pré-temporada, mas beleza, eu. Depois da pré-temporada, o Palmeiras engatou, que é quando vem o que interessa mesmo, o Palmeiras engatou 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 13 jogos. Vou repetir, tá? 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E eu tô vendo essa linha, esses jogos, eu tô vendo a linha do tempo do crescimento. Não fez um grande jogo contra o Botafogo, beleza. Falávamos, inclusive, que o campeão voltou, né? No jogo com o Botafogo e Não Palmeiras. fez um grande jogo contra o Sport fora de casa, ganhou com erro de arbitragem. Não fez um grande jogo contra o Cerro Porteño aqui, mas a partir dos 2-0 contra o Corinthians em Barueri, eu tô vendo o time só crescer. Sim. 2-0 contra o Corinthians, 1-0 no Internacional, 2-1 no Fortaleza, ganhou na altitude de La Paz. Perdeu do Bahia, beleza, acontece. Aí derrota o Ceará na Copa do Brasil fora de casa, derrota o Vasco em Brasília, fecha a sua participação fora de casa com 100% na Libertadores sem levar gols e agora, dominando o São Paulo, ganha de 1-0. Fala, Lino. Não, eu ia falar sobre a festa ali, porque a gente está mudando um monte de coisa da nossa cultura, né? E cultura se muda mesmo. Eu entendo o Denilson quando ele fala que comemorar daquele jeito mexe com os outros e isso na cultura do futebol brasileiro é encarado como provocação. Mas o Grafa está aqui, conviveu tanto tempo com o futebol alemão. Você, ao final da partida, ir diante da sua torcida e comemorar com o seu torcedor, é cultural até. É cultural. No futebol alemão, no futebol inglês. E aqui no Brasil não se vê isso muito com frequência, né? Porque não dá tempo de ser feliz aqui no Brasil. Então não dá, porque amanhã já tem que trabalhar, pensar no jogo seguinte. Não dá tempo de ser feliz, cara. Tem que ser feliz. O Felipe Luiz, ele era um gênio. Teve 2 jogos ruins, virou uma besta. Roger Machado também.
Já deu tudo errado, já é o péssimo. O Felipe foi acabou o impressionante, gás. cara. 2 jogos ruins mesmo. Perdeu do Cruzeiro, dominado, foi muito mal na Libertadores também. Ele sai de gênio pra besta aqui no Brasil. Mas essa cena você não acha legal? Você falou que acha legal, né? Pô, Eu acabou acho o super jogo, legal. cara. Você ganhou um jogo difícil. E vai não é só comemorar um com a tua jogo, torcida. né? Super É um legal. clássico e as pessoas têm que lembrar que o clássico em São Paulo, claro, no Brasil inteiro, mas ele define muitas coisas na temporada. E ele foi jogar um clássico na Arena Barueri, que é um lugar frio, que as pessoas não gostam de ir até lá. A torcida foi junto, fez a festa. Teve gol do Vitor Roque, que a gente sabe, os jogadores estavam fazendo de tudo ali para ele se ambientar e para ele começar, de fato, a ser esse jogador que esperam que ele seja. Então, acho que todo o contexto ali... Ingresso mais barato que Exatamente. ajudou. Já tá caro de novo para Libertadores, né? Mesmo que o time já classificado. E o grande ódio, assim, eu vou chamar de ódio, porque eu acho que beira o ódio mesmo. As pessoas não querem ver ninguém feliz, né? Não, e Palmeiras e São Paulo, assim, é uma rivalidade. Claro, cara, claro. Assim, não vou nem entrar no mérito qual é o maior clássico, porque acho que Corinthians e Palmeiras têm uma história riquíssima, mas não tem a questão institucional mesmo, Exato, de você olhar para o outro e, cara, ódio. é ódio, É ódio, né? Então, isso... O Corinthians é rival, São Paulo e Palmeiras é ódio, né? É ódio, são inimigos. Inimigos, né? Aquela cena de vários os treinadores portugueses é que fazem muito isso, né? De pegar os jogadores e levar para o centro do gramado, acenar para a torcida, agradecer. E eu acho que o nível de tensão também, a gente tem um gráfico aqui, você conseguiu o objetivo, pô, você tem que relaxar de alguma forma, né? Se você não desfrutar de uma vitória num clássico, em que você é líder do campeonato, você vai desfrutar quando? Só quando você é campeão, você vai ter que esperar até dezembro para comemorar alguma coisa, para se sentir feliz, pleno na sua atividade. E talvez Enfim. espera até dezembro e não consegue ser Exatamente. campeão. Cara, se conectar com o eu tô muito torcedor. impactado E 2 clássicos, sobre 2 vitórias do Palmeiras, hein? Sobre a Venceu o máquina Corinthians, de venceu o moer São Paulo. gente, que é o futebol brasileiro, assim, convido a todos, vocês podem procurar uma busca, La Torre, Argentina e ESPN. O ex-jogador, e hoje comentarista da ESPN da Argentina, ele fazendo uma reflexão sobre como a gente, que analisa futebol, está contribuindo para uma cultura da intolerância, em que quando perde, ninguém presta, o time não tem caráter, até o Thiago Silva foi vítima desse sentimento hoje. É todo mundo uma porcaria, o técnico é burro, ninguém sabe nada. É uma cultura da terra arrasada em derrotas. E como a gente está falhando na transmissão da paixão do futebol de um jeito mais carinhoso, amoroso, de você amar o seu time, amar o esporte. Cara, eu fiquei muito impactado e comecei a vestir a carapuça de como eu acho que a cobertura... eu não estou falando da seleção especificamente, mas na média, como a gente está contribuindo para essa análise assim, de terra arrasada quando o time perde. E aí eu entrevisto o Seabra no Bragantino, mó semblante leve, feliz. Eu lembrava dele no Cruzeiro, cara. Fechado, travado. Eu não consegui, exatamente, de como o futebol é máquina de moer gente, como as pessoas não conseguem ser felizes nesse tipo de ambiente. Como se joga muito, você não tem nem tempo para sentir saudade da derrota, né? Da Agora, vitória, papo cabeça do à parte, empate. papo cabeça à parte, que essa discussão fica para outro dia. O São Paulo só se defendeu e foi conservador. Eu queria mostrar a diferença dos dois times e dos dois elencos, cara. O Palmeiras, com a sua escalação inicial, e o que vai impressionar, acho que não é nem a escalação inicial, são as peças que o Abel tirou do banco. O time titular é ótimo. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Richard Rios, que jogou muito bem ontem, Aníbal Moreno. Mais uma vez, né? Alan, Estevam, Paulinho, Flaco Lopes. Dá uma olhada na rapaziada que o Abel tirou do banco ontem. Saíram do banco simplesmente Rafael Veiga, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Maurício. Pô, como é que você compete com isso, cara? Que maço. Saíram do banco Evangelista, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Maurício e Vitor Roque. Olha o outro lado, cara. Dá uma olhada no time titular do São Paulo e quem o Zubeldia tinha para colocar em campo e quem ele colocou. Eu acho que é uma diferença muito grande, cara. Muito grande. Mas assim, não é pouca, não. Agora vamos pro... mas é Palmeiras e São Paulo. Na história é. Mas na prática, hoje, para mim, são times de prateleiras diferentes. Com certeza. Né? O banco do Zubeldia, por exemplo, na comparação com o banco do Abel, é covardia quase, cara. Então ele colocou em campo o Enzo Dias, o Pablo Maia, o Lucas Ferreira, o Oscar, o Luciano, são boas opções. Mas eu acho que nem se compara, assim, quando você vê a escalação inicial, o banco, são times de prateleiras diferentes. Por isso que eu entendo que o São Paulo tenha jogado desse jeito tão conservador. Não estou elogiando, não. Só estou entendendo que a postura era se segurar, cara. E olha, ainda teve chance. Que parou no Everton. Quando estava 0-0, teve 2 chances. A grande discussão hoje é se o trabalho do Zubeldia diz sobre o elenco ou diz sobre o Zubeldia, né? Porque
E essa conta é difícil de você fazer mesmo, porque ele tem um elenco com muitas limitações. E a dúvida é se, mesmo com essas limitações, o São Paulo poderia jogar melhor, poderia jogar mais, com mais volume. E não só um jogo para controlar o adversário, porque muitas vezes a sensação que dá assistindo aos jogos do São Paulo é que o São Paulo vai para controlar o adversário. E controlar o adversário não necessariamente faz você vencer os jogos. Você não acha que o São Paulo está passando tempo no Brasileiro ali, ficando numa zona segura, sim, e está focado onde ele acha que ele tem chance ele tá de ser bem, mais forte que na Libertadores? Ele ganhou fora, tá voando, claro. O elenco e foi onde ele se frustrou no ano passado, né? Mas esse foi o grande equívoco ano passado, porque quando ele se frustra no mata-mata de Copa do Brasil e da Libertadores, ele apaga no Brasileiro e quase perde a vaga na primeira fase da Libertadores, né? Esse é o grande desafio também na virada de chave. Mas essa é a essência do São Paulo também, né? Você ser cobrado pela Libertadores, você tem na Libertadores foco. Não tá culturalmente, não tá agredindo ninguém dentro do São Paulo. Mas é o único tricampeão dos pontos corridos, quando o São Paulo tinha elenco acima da média. Hoje o elenco é abaixo da média dos principais clubes do Brasil. Ainda mais esse ano, que o elenco foi reduzido. Então, acho que o São Paulo tá olhando o Campeonato Brasileiro e falou, cara, isso aqui... Não dá. Não dá pra mim. Eu vou entrar em campo. O momento político do clube também financeiro não ajuda, né? Para isso, para montar uma equipe competitiva, como tem Palmeiras, como tem o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro também foi um abismo de diferença contra o Sport. Não, o Sport está na zona de rebaixamento. Mas se você lidar com esses clubes que têm essa condição financeira de montar elencos robustos igual do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, é difícil num campeonato tão longo como o brasileiro. A gente passou a vida analisando futebol sem considerar muito dinheiro no futebol brasileiro, né? Porque o dinheiro a gente sabia mas com a agenda que a gente tem agora, 3 jogos por semana praticamente. E isso nem sempre pesou, e aliás, às vezes até pesava de forma desfavorável, né? Porque você gerava acomodação, jogadores que talvez não fossem... E porque também, no passado, clubes que não tinham a menor condição de fazer investimento se endividavam, no caso do Cruzeiro... recentemente, do Flamengo lá atrás, então você não sabia direito o quanto a dívida pesava. Os clubes não se importavam, eles iam aumentando a dívida. E hoje... A gente continua gastando mal, né? Mas o calo está apertando um pouquinho mais. Mas está fazendo diferença agora. Agora a gente finalmente chegou num patamar assim que está fazendo diferença. Porque o Flamengo e o Palmeiras se organizaram tanto que hoje os recursos que eles têm eles conseguem fazer com que isso realmente gere diferença. O Corinthians tem uma arrecadação similar a desses clubes e ele é tão menos bem administrado que ele não consegue fazer essa diferença, mesmo tendo uma arrecadação bilionária como a do Flamengo e do Palmeiras. Mas para isso, Palmeiras e Flamengo passaram por períodos de escassez de títulos, de vitórias, de muita... perturbado esses períodos e que os clubes hoje que tentam fazer isso não querem passar por isso. O torcedor não tem paciência, os dirigentes não têm paciência. E aí vem o segundo aspecto, que é os investidores. São SAF, os que tem um Pedrinho por trás, uma Leila por trás, o Palmeiras mesmo organizado tem na Leila. Ou seja, então tudo isso pesa bastante, né? Você passar por esse período de seca, sem título, sem competitividade e ver o adversário, o rival. Hoje o torcedor tem uma influência muito grande nos clubes, né? A rede social, os dirigentes ainda se apegam a isso e isso é difícil para os clubes grandes ver o adversário ou o rival tendo o sucesso que o Palmeiras está tendo. Palmeiras dando aula, dando show, ganhando de todo mundo aí, dentro e fora de casa, especialmente fora de casa, tá um pavor danado aí, né? Eu ouvi dizer aí uma estatística de que o Palmeiras, que essa é a maior série de invencibilidade do Palmeiras desde os anos 70, cara. Pelo menos fora de casa, né? Eu não tenho certeza se essa estatística, na estatística não fica específico. Isso no Facebook, que não seria dentro de casa. Não seria dentro de casa. É o Galupo que poderia ajudar a gente, né? Eu não tenho todos esses dados, não. É muito difícil você reunir tanta informação assim. Claro, dá para você até fazer uma base de dados, mas haja conteúdo para você condensar para fazer um informativo desse aí, né? Realmente é algo incrível. Incrível. Você fizer uma base de dados, você consegue. Você faz um MySQL ali, mete uma base de dados. Só que cada jogo você tem que estar ali atualizando, né? Porque se você falhar, não vai tudo pro saco, vai tudo pro espaço. Arrumar uma API aí que pegue os resultados do Palmeiras e jogue lá, inclua nesse banco de dados, pronto. Você já tem ali os seus resultados. Aí você pede, você faz o código lá pedindo para ele te dar as estatísticas de cada situação, jogos dentro, fora, quantos gols mais e tal, de cada competição, geral, etc. Bota filtros, etc. Dá opções, listas.
E bota ali pra ver as grades ali, pra ver quem sabe ali. Dá pra fazer. Deve ter um API aí de futebol que pega os resultados do Verdão. Mas vamos deixar esse ponto no momento. Agora, Rizek rasgando elogios ao maior do Brasil, hein? E assumindo aí, né? Isso aqui é bem legal, né? Agora tem que assumir também quando passam pano para arbitragem, igual fazem muito. Fizeram este fim de semana de novo. O árbitro expulsou o Abel Ferreira porque o Abel Ferreira falou, não posso falar, né? Eu vou abreviar. PQP, isso é uma vergonha. Olha a ofensa que o Abel Ferreira fez, hein? PQP, isso é uma vergonha. Onde eu me sentiria ofendido se alguém falasse isso? A meu respeito. Ele não falou. Primeiro que ele não foi direto. Então você está supondo que ele foi direto. Ou seja, o Abel teria sido indireto. Uma suposição. Se supõe que ele tenha sido indireto. Não direto, inclusive. Ele jamais você pode supor que tenha sido direto. Porque ele não se refere a ninguém. Ele fala, puta que pariu, isso é uma vergonha. O que ele se referiu a isso? O que é isso? Ele disse o que é isso? Não. Ele estava reclamando da arbitragem. Então, no contexto ali, indiretamente, ele se referia, isso aí é a arbitragem que estava sendo feita. Agora, ele não disse com todas as letras. Então, logo, diretamente, você não pode atribuir ao Abel que ele foi desrespeitoso com a arbitragem. Como o árbitro se sentiu ofendido por uma situação dessa, onde o Abel sequer apontou que era para ele. E o pior, eu vi o Thiago Leifert falar que o Abel não foi expulso. Alguém me responda qual jogo que o Thiago Leifert estava assistindo. Ou o que ele estava tomando aí, né? Para eu poder comprar para tomar também. Que deve realmente dar você deve, igual curtir certos rock alternativos, você fica viajando aí, porque não tem condição, né? Mas tudo bem. O detalhe, ele falou que o pessoal reclama demais de arbitragem, que ele acha que a arbitragem foi ok, porque o time dele foi beneficiado, né? E ainda perdeu, né? Quando foi na semifinal do Paulista, eu vi o mesmo Thiago Leifert falando que foi um absurdo o pênalti do Vitor Roque. Mas o técnico do Palmeiras ser expulso sem ofender o árbitro, não foi. E por uma coisa que ele tinha razão. O Estevão foi agarrado pelo pé, e o Thiago disse que não. E foi. A imagem mostra, eu coloquei a foto e a imagem mostrando que houve sim um agarrão no pé do Estevão. O jogador caído agarrou no pé do Estevão. Não conseguiu agarrar, não conseguiu segurar, mas tentou. E aí já diz o bom ditado, né? Por exemplo, no caso da expulsão, você atingir o rosto do adversário ou tentar atingir é motivo de expulsão, direto. Claro que no caso não foi o rosto do Estevão, estou colocando um exemplo, tá? De agarrar ou tentar agarrar. E ele no caso do Estevão, mas aí o Estevão conseguiu progredir. Não interessa, foi antijogo, motivo de cartão amarelo. Já é motivo de cartão amarelo, independente do caso do ataque promissor. Porque ali foi um antijogo muito claro. Agora, o árbitro não deu cartão, não deu falta e deu lateral ali para o São Paulo, porque o Estevão se atrapalha ali devido aos fatos, né? Porque ele foi atrapalhado pelo cara que tentou agarrar o pé dele. Depois, dois jogadores chegam fechando o espaço dele e ele acaba se atrapalhando e saindo com a bola. Deveria ter sido dado pelo menos cartão amarelo. Aí o Thiago Leifert fala, mas vai ficar reclamando de cartão? Thiago Leifert, vamos mudar a regra do futebol então. Vamos mudar, não precisa dar cartão amarelo mais. Então o árbitro escolhe qualquer hora aí, vou dar a hora que eu quiser. Que é o que já acontece, né? Mas vamos oficializar isso então. Vamos mudar a regra, porque cartão agora não precisa dar toda hora. Só quando beneficia o São Paulo. Aí pode dar o cartão. Se não beneficiar o São Paulo, aí não dá o cartão. Vamos mudar a regra, botar nos pratos limpos. Fica melhor. Eu não falei isso no outro vídeo lá, porque eu tava editando o vídeo e eu fiquei, não é possível, eu vou ter que falar isso, cara. Não dá pra... E aí eu tive que vir falar isso aqui. Que você dá uma de isentão e depois você for falar a verdade, né, meu? Por que por um lado por outro não é? Na semifinal do Paulista era absurdo que o árbitro tinha feito. Ontem não foi absurdo. E não foi nada. Não teve erro, foi tudo ok. Ele disse que foi ok. Depois, com muito custo, com muita extensão de saco lá do pessoal do chat, que ele vem falar, teve isso, mas não é grandes coisas. Mas na semifinal foi grandes coisas, né? Aí vai falar, mas foi um pênalti. Mas existiu o pênalti. Esse é o ponto. Na minha opinião, existiu o pênalti. Grande parte da imprensa quis colocar que não existiu o pênalti, o Thiago foi um deles. Mas para mim foi pênalti, sim. O jogador de São Paulo coloca a perna na frente do Vitor Roque, impedindo a passagem do Vitor Roque. Pênalti. Não tem o que fazer. O Veloso concorda comigo até hoje. Os antes discordam. Claro, todo mundo é contra o Palmeiras hoje, exceto os próprios palmeirenses. A não ser que ele seja muito beneficiado por uma vitória do Palmeiras. Por exemplo, São Paulo tiver para cair para a segunda divisão no final do ano.
ou Corinthians, ou Santos. Palmeiras ganhar, eles escapam. Palmeiras ganha, eles vão comemorar, como se fosse eles ganhando. A incompetência deles, eles vão comemorar a vitória do Palmeiras. E aí depois o Palmeiras se esfrega na cara deles, que só estão na primeira divisão porque a gente ganhou o jogo. Então eles estão aí na nossa conta, né? Mas vamos lá, te vejo no próximo vídeo. Avante palestra.